Agora a palestra da Vânia é aquela palestra que é para o pai, para o avô, para a mãe, para o papagaio, não é só quem é RH, não. Todo mundo tem que escutar o que a Vânia vai falar. Olha lá, a Vânia já está por aqui e a gente já vai começar. Então, acorda todo mundo, né? Nada de preguiça. Vamos começar e a gente se vê daqui a pouco. César, chama a nossa host da Vânia Ferrari, diretamente do Sul, tchê. Por favor, entra aqui na sala com a gente, Cris Mary, de lá do Rio Grande do Sul. Vem para cá, Cris Mary, por favor. Nossa sala aqui, olha ela aí. Bom dia, Débora. Bom dia, César. Oh, esse RH está acordando já, né? Nessa quarta-feira. Oh, beleza. Tudo com café na veia, né? E você está de chima? Está tomando um chima? Ah, não estou de chima, mas aqui está friozinho para um chima. Tá? Já está com 13 graus, 12 graus agora de manhã, já está friozinho. Ah, que ótimo. Então, Cris, a gente vai te deixar aí no comando dessa nossa masterclass de abertura, né? Para você se apresentar, né? Contar um pouquinho para todo mundo que está assistindo a gente quem você é, né? E aí você só chamar a Vânia no seu comando, a nossa produção, o nosso DJ que está por trás dos bastidores, solta a Vânia e vocês vão com tudo até as 9 horas, tá bom? Obrigada. Vamos acordar esse pessoal todo aí, né? Legal, legal. Vânia, sucesso, até já. Até mais. Bom dia, pessoal. Coisa boa ter vocês aqui nessa manhã, nesse dia que vai ser fabuloso para nós, né? Um dia inteiro de muito conteúdo. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da seccional do Rio Grande do Sul, sou presidente da BRH, eu sou uma voluntária já há algum tempo dentro da BRH, e é um prazer poder estar participando dessa maratona, porque um dos meus legados é poder compartilhar conteúdo, conhecimento, pensamentos, e a gente poder ajudar todos que estão envolvidos na nossa comunidade RH. E nada melhor do que nosso dia, a gente poder estar oferecendo esses conteúdos para todos vocês. E a gente está aprendendo todos juntos. Então, nós vamos iniciar com uma palestra maravilhosa da Vânia Ferrari. Ela hoje é uma pessoa, assim, muito referência para o nosso público, não, como diz a Débora, não só profissional de RH, mas para as pessoas que trabalham. Ela é uma inspiradora no sentido de a gente poder perceber tudo que a gente pode fazer dentro das organizações. Então, eu gostaria de chamar a Vânia Ferrari, que ela é uma escritora, ela escreveu livros de uma forma muito divertida, ela é palestrante, então a forma como ela dá a palestra é uma forma espetacular, que faz conexão com a realidade, dá exemplos, isso nos auxilia muito no nosso processo de aprendizagem. Ela tem um canal de YouTube com mais de 30 mil profissionais de RH, isso nos faz poder compartilhar conhecimentos, sabedorias, né, experiências, e ela vai estar palestrando para nós hoje, na nossa Masterclass, sobre Acorda RH. Ela vai falar sobre a trajetória e o ciclo do colaborador diante da nova normalidade, que todos nós não temos muita clareza como será, mas a gente tem algumas certezas do que não será igual. Então, a Vânia vai nos trazer um pouco sobre isso. Então, eu quero desejar já as boas-vindas para a Vânia Ferrari e que vocês fiquem atentos aí nessa palestra e todo dia, para a gente poder aprender muito com essas feras que vão estar conosco aí até as 8 da noite. Vânia, vamos lá? Bom dia, Cris. Obrigada pela apresentação, sempre tão gentil comigo, pessoal do RH. Parabéns você que tem dedicado a sua vida para o desenvolvimento humano e organizacional do Brasil e do mundo. Nós vamos falar realmente sobre quem são os profissionais que estão transformando o jeito de fazer negócio. Então, eu já vou compartilhar aqui a minha tela para você. O tema é muito bom, acorda RH nos 2 sentidos. Deixa eu ver se já está passando aqui. Já pode liberar aí, Henrique, para a gente? Boa! Acorda RH nos 2 sentidos. Acorda RH porque são 8 horas da manhã. E nós, profissionais de RH, somos assim, somos aguerridos, somos profissionais que gostam de um desafio, então adorei essa ideia de começar o evento logo às 8 da manhã. Bom, depois de dar parabéns, eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, eu tenho essa cara de maconheira aqui, mas sou CDF. Então, eu sou administradora pela GV, sou MBA em gestão de pessoas, que é o assunto que eu mais gosto no mundo, que é gente,
assim como você, que é de RH. Tenho um curso na Escola Superior de Comércio na Suíça, sou Green Belt pela GE, sou Black Belt pela Telefônica, ou seja, não se apavore com essa minha cara de maluca. Agora, mais importante do que os lugares onde eu estudei, são os lugares onde eu trabalhei. E tenho uma sócia agora na minha empresa, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, que é a Ana. Dá para mostrar a Ana aqui? Vou mostrar. Fala aí, Ana. Ih, gente, bom dia. Ela está aqui nas picapes, nos bastidores, para nos ajudar com esse conteúdo. A Ana também é especialista em sustentabilidade, em gestão do conhecimento, em diversidade. Juntas, nós duas criamos essa empresa de treinamento e desenvolvimento chamada Pensamentos Transformadores, e é disso que vamos tratar os nossos próximos minutos, juntos e juntas aqui. A ideia é trazer conteúdo atual e relevante para você repensar o seu jeito de trabalhar neste novo normal. Então, a gente leva conteúdo sobre empreendedorismo, engajamento, propósito, inteligência artificial nos tempos de intervenção dos seres humanos. Bom, nós escrevemos 2 livros. O primeiro chama-se Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Quem nunca, né? Um dos maiores desafios do século XXI é liderar pessoas. Um dos maiores desafios desse momento é liderar à distância. Então, esse livrinho fala sobre isso. O segundo livro chama-se Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo, porque sim, este mundo está cada vez mais bizarro e cabe a nós de desenvolvimento humano elucidar as questões deste momento. Bom, essa é a nossa lista de clientes. Eu gosto muito desse slide, porque a Ana e eu somos as famosas ninguém, mas a gente não para de trabalhar. Nossa empresa cresceu 100%, ela existe há 6 anos, antes era só eu, agora sou eu e a Ana, a gente teve um crescimento estrondoso de 100% na nossa equipe, e a gente tem viajado pelo Brasil e pelo mundo, atendendo a essas marcas, falando sobre transformação. Eu sou uma mulher de Six Sigma, eu sou uma mulher de indicadores, 98% dos nossos clientes dão nota máxima para o nosso conteúdo. Por que eu estou te falando isso? Porque existe um fenômeno agora de micro-influenciador, e é o meu caso junto com a Ana. E você também pode, como RH, influenciar as pessoas dentro da sua área usando as ferramentas digitais. Aqui os feedbacks, alguns dos feedbacks dos nossos treinamentos, que têm se multiplicado, e obviamente, a gente hoje consegue falar sobre esse trabalho nas mais diferentes redes, né? Então, hoje nós somos colunistas da revista Gestão RH, com artigos sobre desenvolvimento humano, e você e eu temos um grande desafio para este momento, que é convencer os profissionais da organização que não é porque a gente está de home office, porque não é porque a gente está nesse momento diferente, que não é para treinar, antes pelo contrário. Aliás, parabéns para você que acordou às 8 horas da madrugada para esse evento. 22% é o percentual de aumento na rentabilidade quando as equipes são sistematicamente treinadas, 10% de aumento na produtividade e uma redução absurda de turnover, além de melhorar o clima organizacional, melhorar a qualidade das relações, melhorar o desempenho e a satisfação do cliente interno e externo. Você pode fazer tudo isso através de treinamento. Bom, a gente aqui agora adaptou a nossa vida. Então, antes a gente estava nos estádios, nos auditórios, agora a gente está em casa. Então, queria também te dizer boas-vindas à minha casa e à casa da Ana. Preciso te contar que, além de sócias na empresa, nós somos casadas há 12 anos, então a gente também fala sobre diversidade e transformação, e agora tudo adaptado para esse novo mundo. Mas eu gosto mesmo de grandes plateias, então não vejo a hora disso tudo acabar para a gente voltar para os palcos do Brasil. Tudo customizado para a sua empresa, duração, tema e abordagem. E agora sim, queria te convidar, estender o convite que a Deb e o César fizeram, compartilhe esse dia nas suas redes sociais. Informação é poder, mas ela só tem real valor quando a gente compartilha. Então faz isso que a Deb disse, tira uma fotinho da tela, bota nas redes, convida as pessoas para entrarem nessa jornada, nessa maratona incrível que a BRH desenvolveu para a gente, tá? Ao final, a Cris vai liderar algumas perguntas, ela está fazendo a curadoria das perguntas de vocês, então vai ter em algum canto dessa tela aí um chatzinho para você mandar perguntas, e ao final, Cris e eu vamos responder, tá bom? Lembra de compartilhar nas minhas redes sociais também, para a gente continuar essa conversa pessoal no mundo virtual. Então, vamos ao tema, senhoras e senhores, acorda, RH! Essa pandemia gerou uma nova realidade, pelo amor de Deus, diferente de tudo o que a gente já viveu.
Acho engraçado as pessoas que se chamam de futurista. Não teve um futurista que antecipou esse momento. Por mais planejado que a gente seja, por mais acompanhador de tendência que sejamos, ninguém previu o que está acontecendo. Então, é tudo diferente e isso requererá diferença no jeito de você trabalhar. Mas vamos combinar uma coisa, vamos ser justos. O mundo já não vinha bem, pessoal. A gente já vinha vivendo um momento bizarro de aquecimento global, sobre a qual poucas empresas estavam falando. A gente já vem esse momento triste de fake news, onde pessoas são influenciadas da forma incorreta, e isso muda os rumos da política, da ciência, da tecnologia. A gente vive polarizações, a gente não consegue dialogar. Então, isso fica claro, tanto fora da organização quanto dentro. Soma-se a isso os perrengues do mundo corporativo, né? Quantos colaboradores seus estão afastados por depressão e por burnout, né? Como está sendo o clima da tua organização? Tem líder que distribui no café da manhã torta de climão, porque as pessoas estão tristes no dia a dia do trabalho. Então, a gente precisa olhar para esse mundo e entender que o VUCA, o bendito VUCA, caiu sobre as nossas cabeças. O PPT se materializou. Eu costumo brincar que VUCA no PPT dos outros é refresco, né? A gente, desde a década de 90, fala de VUCA, que até cafona fala de VUCA hoje em dia, porque o mundo sempre foi volátil, sempre foi incerto, ambíguo e complexo, não é uma novidade, e a gente falava isso preparando as pessoas para a transformação. O VUCA aconteceu de uma forma muito contundente e poucos estavam realmente preparados. Quanto tempo você demorou para apagar um incêndio gerado pelo isolamento social? Então, o RH apareceu como solução em 3 diferentes momentos. O momento 1, você entrou para resolver problemas básicos. Já era para a gente ter estrutura de home office, amores? Por que a gente não tinha estrutura de home office? Porque se os meus colaboradores ficarem em home office, eu não vou saber se eles estão trabalhando. Então, você contratou errado. Então, a gente já tinha que ter estrutura de home office preparada. Quem não tinha, dançou, e o RH foi lá e muito rapidamente apagou o incêndio na maioria das empresas. Teve o momento 2 em que você ficou realmente estratégico. A gente sempre fala de RH estratégico, mas é na prática que a gente confirma que vocês são profissionais que estão ali para antecipar tendências. E é o famoso, eu não te falei? Eu não te falei que a gente tinha que preparar as lideranças para liderar à distância? Eu não te falei que a gente tinha que melhorar os equipamentos do nosso time? Eu não te falei que é possível fazer evento digital? Tudo isso a gente já tem falado para os nossos líderes dentro das organizações e ficou claro como você é estratégico. Aliás, tem toda uma pesquisa que informa que os próximos presidentes das empresas virão de RH. E por que isso acontece? Porque, é claro, está cada vez mais nítida a importância da área de desenvolvimento humano. E o movimento 3, que é esse acorda. Quem não se movimentou na primeira e na segunda oportunidade, agora está tendo que fazer isso muito rápido. Então, acorda, porque tem coisas para a gente fazer. E aí, o que as pessoas da organização querem de você, profissional de RH, é coragem. Coragem. Para fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem contrata o RH? Quem treina o RH? Quem demite o RH? Está todo mundo olhando para a gente e se perguntando, peraí, a nossa missão, visão e valor não fala de respeito? Por que o profissional de RH é agressivo? Peraí, a nossa missão, visão e valor não fala de capacitação? Por que o RH nunca participa dos nossos treinamentos? Né? Então, tudo isso precisa ser pensado e discutido com coragem. Pergunte-se qual é o nível de satisfação que a equipe da minha empresa tem comigo. Nós que fazemos pesquisa de clima, nós que perguntamos para os liderados como é que eles avaliam os seus líderes, temos que, antes de mais nada, fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e nos perguntar qual é o nível de satisfação da equipe com o nosso trabalho. E isso requererá também que você questione a sua reputação. Então, se a gente está vivendo esse momento de absurda transformação, quem é você na fila do pão? Você é aquela pessoa que fica lá incendiando uma discussão? Você é aquela pessoa que faz a esfinge,
faz Kátia cega, você é aquela pessoa que está lá meio apática, esperando alguém te perguntar o que fazer. Então, cuidado. Na sua reputação, o que vai aparecer. Lembrando que reputação é o que as pessoas falam da gente quando a gente está de costas. Reputação é o que as pessoas falam da gente quando a gente não está ouvindo. Quando você anda pelos corredores da organização e alguém te aponta lá de longe o que ela está dizendo sobre você. Que você obedece o presida, que você é isentão do assédio moral, que você só faz o seu, que você é um grande burocrata. Quem é você na opinião dos seus colaboradores? Você precisa ser o contrário. Você precisa ser a pessoa que pega esse momento e usa para brilhar. Eu quero ver profissionais de RH brilhando nesse momento, porque são estudiosos, porque antecipam tendências, porque propõem soluções, porque apresenta resultado, porque defende o colaborador, porque ganha as importantes batalhas, porque dá show em desenvolvimento humano. Você tem que ser essa pessoa. Então, esta grande crise se apresenta como, infelizmente não gosto de usar essa palavra, mas como uma oportunidade de você transformar a sua imagem dentro da organização e trazer resultados e aproveitar para falar sobre transformação. Eu gosto muito desse cara, chama-se Tom Peters, ele é um dos meus crushes, eu vou falar sobre vários deles aqui, mas Tom Peters diz exatamente isso. Se você não gosta de mudança, vai gostar menos ainda de irrelevância. Porque hoje o que acontece são os profissionais de RH sentados em cima dos seus cargos, sentados em cima da burocracia, sentados em cima de um jeito velho de fazer RH, que não vai mais funcionar nesse novo momento. Então você tem que mudar, não tem outro caminho. Ai, mas eu estou tão confortável aqui no meu carguinho, esquece cargo. Não existe mais descrição de cargo, existe extensão de cargo. Você tem que fazer tudo o que for necessário para a coisa dar certo. Então, não se prenda ao seu crachá, não se prenda ao seu cartão de visita. Você que é desenvolvimento humano sabe, melhor do que ninguém, que nós construímos relações que vão muito além, muito além do que está escrito na sua descrição de cargo. Tem uma coisa boa para te contar. Uma pesquisa recente, o que aparece aqui para a gente é isso. No canto esquerdo, demanda explodiu na crise e deve se manter em alta em longo prazo. Então, Ana e eu temos muitos clientes que são de entretenimento online, que são de nutrição e saúde, que são de telemedicina, que são de telecom, que estão bombando, nunca trabalharam tanto na vida, né? Por outro lado, nós temos no canto inferior direito setores cuja demanda tem forte queda durante esse momento, mas vão se recuperar de forma lenta. E se você está nesse grupo aqui, o que você tem que fazer para preparar o seu time para essa retomada? De qualquer maneira, fim desta pandemia, o bicho vai pegar. Então, você tem que estar pronto e pronta para deixar a equipe azeitada para quando as coisas voltarem. E eu sempre comparo isso àqueles testes de alarme de incêndio que a equipe de segurança faz. É muito engraçado. Teste de alarme de incêndio é assim. Gente, 10 horas da manhã, a gente vai simular um incêndio, beleza? Todo mundo vai ter que descer pelas escadas, simulando um incêndio. Bom, a gente sabe que não está tendo incêndio nenhum, então 10 horas toca a sirene, você faz uma cara de chateado, pega suas coisas ou simplesmente começa a descer as escadas. E aí, a próxima cena, corte seco, todo mundo lá embaixo com uma cara de chateado. O que acontece a maioria das vezes? A gente diz, a área de segurança diz como descer, mas não diz quando voltar. Então fica todo mundo lá embaixo do prédio, uns ficam sem fazer nada, outros ficam olhando o celular, outros workaholics fazem reunião lá embaixo, outro vai almoçar. Acaba a simulação de incêndio, cada um está num lugar e a empresa demora para voltar a ter o dia a dia normal. Cuidado para essa volta da pandemia não ser o seu teste de incêndio. Você precisa preparar a equipe porque é tudo novo. A gente não vai voltar para a mesma empresa de onde a gente saiu. A gente vai voltar para um novo mercado. A gente vai voltar para um novo consumidor, para um novo colaborador e para um novo líder. Não é a mesma coisa do seu teste. A empresa de onde você saiu nunca mais vai existir. É uma outra empresa. Portanto, eu tenho um convite para te fazer. Primeiro, se está procurando um livro para ler, leia A Elegância do Ouriço, um livro delicioso, muito inteligente. E tem lá na sua abertura esse seguinte convite.
exploda a moldura dos seus pequenos hábitos mentais. Quais são os seus pequenos hábitos mentais? Como RH, que você estudou na universidade, nos cursos técnicos, o que você assistiu nos eventos de desenvolvimento humano, não são mais úteis para esse momento. Portanto, você tem que explodir a moldura dos seus pequenos hábitos mentais e entender que você tem que implantar rapidamente um novo propósito para a sua organização e para a sua vida, para os profissionais da sua equipe e para o presidente da empresa. Qual é o novo propósito da organização a partir dessa transformação? E nenhum RH está autorizado a voltar para a empresa sem conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propôs para o mundo inteiro. Anota aí no seu caderninho. A ONU tem um compromisso com o mundo e você com a ONU. Nós temos até 2030 para implantar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são eles, entre outros, né? Despoluir o mundo, garantir a qualidade de trabalho para as pessoas, educar as nossas crianças. E se a gente tivesse seguindo essa agenda de forma determinada e honesta, nós não estávamos passando por esse perrengue que estamos passando hoje, né? Incentivo à ciência, à cultura, à tecnologia, à inovação. Então, anota na sua agenda e, assim que terminar essa maratona, mergulha no site da ONU para entender o que a sua empresa tem que fazer a partir de agora. Gosto muito dessa imagem, porque são os nossos neurônios funcionando, é mais ou menos o que está acontecendo na sua cabeça e na minha agora. A gente tem que tratar a mente como um painel de controle. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, 1998-95. Desde então, esse cara tem falado sobre a expansão da nossa consciência, coisa fundamental para você ser um bom profissional. Pensa que se isso aconteceu, muitas outras coisas poderão acontecer. Você é inteligente, só que você precisa exercitar a sua inteligência, porque inteligência é que nem músculo, se você não usa, ela atrofia. Então, vamos expandir a nossa consciência. E eu enalteço a BRH com essa maratona, porque é isso que estamos fazendo aqui. Qual é o convite, então? Para você olhar para dentro de si como indivíduo. Parou a palhaçada. Alma e corpo são indissociáveis, não existe profissional e pessoal. Nós somos uma coisa só. Então, você precisa olhar para essa roda da vida, no centro dessa imagem, e pensar que você tem que cuidar da sua dimensão intelectual, social, física, emocional, espiritual. Não só você, mas os seus colaboradores também. Parou essa maluquice de workaholic, parou essa maluquice das pessoas ficarem 12, 14, 16 horas na empresa. Isso não faz sentido, não é saudável, as pessoas estão adoecendo. Então, você tem que olhar para você mesmo como indivíduo, para ver se você não está desbalanceado nessa roda da vida. Tão importante quanto isso é treinar o líder para que ele garanta que essa roda da vida funcione também para os seus liderados, né? Não obstante, você tem que olhar para a comunidade, você tem que ampliar a sua consciência social. A minha máscara te protege, a sua máscara me protege, e daqui para sempre vai ser assim. Então, você precisa compreender que nós interdependemos. Tão importante quanto isso é desenvolver a consciência universal. O que acontece em qualquer lugar do mundo faz diferença no seu dia a dia, sim. Porque fronteira a gente inventou politicamente. Né? Distância existe, mas a gente interdepende. O planeta é uma coisa só, senhoras e senhores. Não existe jogar fora. Está todo mundo dentro. Então, a gente precisa discutir política de refugiado, porque refugiado é tão cidadão quanto você e eu. O mundo é uma coisa só. A gente precisa desenvolver políticas de inclusão das mais diferentes raças, cores, religiões, né? Porque é tudo uma coisa só. A gente interdepende. Então, você tem que olhar para si mesmo e se questionar. Quais são seus valores reais? Quais são suas fraquezas e fortalezas? Quais são seus medos? Tão importante quanto isso, olha para as ODSs e descubra como isso vai mudar o seu negócio, como isso impacta o entorno. A sua empresa está plantada fisicamente num lugar, ela gera impacto no ecossistema. E olha para o mundo, para as culturas, pelo amor de Deus. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última exposição que você viu?
o que você sabe sobre uma religião que não é a sua, o que você sabe sobre a vida de um ateu, de um agnóstico. Eles populam a nossa empresa e têm que ser respeitados. O que você sabe sobre o mercado? O profissional de RH não pode criar treinamento se ele não sabe como funciona o mercado onde ele está inserido. Não pode propor treinamento e desenvolvimento se ele não foi para a rua junto com o vendedor, se ele não visita ponto de venda, se ele não conhece o e-commerce da empresa. O profissional de RH tem que estar dentro do negócio e não ter uma visão apartada disso. Portanto, eu te convido para ler este livrinho aqui, chamado Sociedade do Cansaço. Se você entrar no nosso canal no YouTube, se você entrar no YouTube de Vânia Ferrari, você vai achar uma discussão ampla que Ana e eu fizemos sobre esse livrinho, que é fininho, mas dá um trabalho para o intelecto, porque esse cara, o Byung-Chul Han, ele é um filósofo coreano do sul da Coreia, que mora na Alemanha, ele é professor de filosofia, e ele escreveu esse livro para questionar essa nossa sociedade do cansaço, esse nosso excesso de cobrança sobre as pessoas. Você que é de RH tem que questionar-se se o que você está cobrando de potencial e produtividade é justo, é legítimo. E ele fala o seguinte, não adianta a gente sair correndo para resolver coisas. Correr é o mesmo mecanismo de andar. Você precisa, nesse novo momento do mundo, aprender a dançar. E olha o convite, por inquietação não gera nada de novo, reproduz e acelera o já existente. Eu gostaria que você aprendesse a dançar. Então, desliga o piloto automático, bicho. 40% das nossas ações são hábitos. Você chega na empresa e age sempre do mesmo jeito. A gente está reproduzindo o on no off. Antes a gente tinha rush de carro, agora a gente tem rush de live. 6 horas da tarde, todo mundo faz live, que inferno. A gente está reproduzindo um método, um horário, um sistema. A gente está trabalhando em casa como trabalhava no escritório. Não é para ser assim. É tudo novo de novo. Portanto, troca o seu relógio por uma bússola. Não é trabalhar 1000 horas, é trabalhar na coisa certa. E treinar as pessoas. De novo, eu enalteço essa iniciativa da BRH. Porque a gente fala que não tem tempo para treinar. Sabe o que eu já ouvi? Precisa acabar esse treinamento logo que eu tenho que voltar para trabalhar. Treinamento é trabalho, amores. E se a gente tem preguiça, ou não tem dinheiro, ou não tem tempo para treinar, depois você vai gastar dinheiro consertando burrada que as pessoas vão fazer, porque não estão capacitados. Então, a gente precisa falar sobre liderança, sobre engajamento, sobre produtividade. A gente precisa falar sobre foco, sobre propósito, sobre diversidade, sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta. E a Ana e eu temos esses cursos. E a gente tem, graças a Deus, feito 3, 4 eventos por semana nas empresas, treinando líderes e liderados a transformar o seu jeito de pensar. Porque temperamento não é herdado. E a maioria dos profissionais da nossa empresa é demitido por questões comportamentais. Porque a gente aprendeu na faculdade matemática, física, biologia, mas a gente não aprendeu que nos gabarita sermos bons profissionais. A gente não aprendeu medo, inveja, frustração, alegria e êxtase. A maioria das pessoas que você demitiu por questões comportamentais. Então, precisa treinar nessas duas vertentes. Mas como é que eu vou treinar as pessoas para um futuro que eu desconheço? Se a gente não sabe como vai ser o futuro, como é que eu treino? É simples. Hoje você está aqui, nessa estradinha onde a gente se meteu. Amanhã, a gente vai estar num outro patamar. E não é amanhã no que vem, é amanhã mesmo. Amanhã, a gente já aprendeu que dá para treinar online. Amanhã, a gente já aprendeu que as pessoas trabalham com segurança das suas próprias casas e tem um futuro. Esse, sim, bastante incerto. Então, como é que você treina? Você treina as pessoas a pensar. Você treina as pessoas dentro da missão, visão e valor da organização, para que elas possam estudar aquilo que faz sentido. Treina as pessoas para aprender a aprender. Portanto, se a sua empresa ainda não tem um propósito, você tem que criar. Se você, como profissional, ainda não tem um propósito seu, você tem que criar. Se a equipe não tem um propósito, tem que se criar. Porque o propósito é a junção da sua vocação, aquela tua habilidade que se transformou na sua profissão, que você faz apaixonadamente e que muda o mundo. Se a sua empresa ou você ainda não tem, você tem que criar, porque é isso que guia o nosso colaborador no sentido correto.
Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: diga-me o que você valoriza e talvez eu acredite em você. Mas me mostre a sua agenda e o seu budget e eu lhe mostrarei o que você realmente valoriza. Portanto, essa é a hora dos profissionais se posicionarem. Se você tem um propósito, profissional de RH, você tem que se posicionar na empresa contra racismo, homofobia, machismo, treta, deslealdade, sacanagem, puxada de tapete, caixa 2, assédio moral, corrupção. Quando eu vejo as empresas passando por processos jurídicos, eu fico pensando, cadê o RH dessa empresa? Como é que o RH dessa empresa não atuou para falar sobre valor? Cadê os profissionais dessa empresa que deveriam estar notificando condutas imorais dos profissionais? Profissional de RH deste novo momento é profissional ativo do ponto de vista dos direitos humanos. Você não pode se isentar da sua responsabilidade de trazer as pessoas certas para a empresa e de demitir as pessoas erradas. Segundo a super interessante, 1 em cada 5 CEOs é psicopata. Espero que não seja o seu. 1 em cada 5 CEOs, senhoras e senhores, olha que grave, né? No grupo todo, a gente tem 10% do mercado de trabalho com características de psicopatia, ou seja, gente zero empático, gente vaidosa, carismática, perigosamente carismática, mentirosa, autorreferente, super charmosa, bom orador, só que transforma a vida das pessoas num inferno, e a vida, como diz o nosso arquiteto maior, é um sopro. Você tem que cuidar das suas pessoas. Este é o mapa mental do profissional do século XXI. Pessoas no centro das preocupações. Esse é um infográfico antiquíssimo, mas muito atual. Pessoas no centro da preocupação. Né? Preocupação legítima com o colaborador, mas também com esse novo consumidor. E preocupação com a aplicação real da ética, dos valores da organização em cada ação. Você vai mandar um e-mail, você vai fazer a luz do valor da empresa. Você vai dar um feedback, você vai fazer a luz dos valores da empresa. Por isso, ele e eu escrevemos esse livrinho, que está disponível na Amazon, e que está aqui, Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Por isso, a gente tem ido às empresas treinar os seus líderes a criar e manter equipes de alta performance. E são os 10 passos para a sua relação com o colaborador em cada etapa. Primeiro, recrutamento e seleção, pelo amor de Deus. Né? Se a gente viveu na 4ª Revolução Industrial o nascimento de um novo consumidor, pós essa crise, a gente vai ver o nascimento de um novo colaborador. As pessoas vão entender um jeito novo de trabalhar e vão querer das suas empresas flexibilidade, jornadas mais inteligentes, né? Sistemas interativos, colaboração, é um novo profissional. Portanto, você precisa recrutar pessoas com pensamento crítico. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a primeira característica dos profissionais mais sagazes deste século é o pensamento crítico. Você precisa contratar gente que vai te incomodar o tempo inteiro. Gente que vai falar, mas peraí, você está falando aí, mas peraí, isso não faz sentido. Que os líderes ruins odeiam esse tipo de gente. São pessoas que ficam toda hora nos questionando, toda hora nos perguntando, toda hora nos desafiando. Você precisa contratar gente com pensamento crítico. E aí o Tom Peters tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte: equipe idiota, você idiota. Equipe incrível, você incrível. A responsabilidade, portanto, é sua, meu amor. Se você tem uma equipe de idiotas, incrível você não é. Se o seu presidente vive reclamando dos diretores dele, ele contratou errado. Então, a gente precisa olhar para o processo de recrutamento e seleção e assumir. Olha, pesquisa recente, 87% das empresas entrevistadas afirmam que fizeram más contratações. Por quê? Porque a gente contrata rápido e demora para demitir. É o contrário. Você tem que demorar para contratar e demitir rápido. A gente premia, a gente faz, hoje vamos premiar os funcionários que estão conosco há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Não é tempo de casa, é efetividade.
Olha, parabéns, funcionário, está aqui há 10 anos fazendo cagada na nossa empresa, né? Não é para premiar por tempo. Então, a gente tem que ser corajoso. Nós somos o segundo lugar no mundo em má contratação. O primeiro é a Rússia. Estamos bem, né? E isso gera perda de produtividade, retrabalho. Os talentos da nossa empresa vão embora, porque eu tenho uma próxima pessoa para ser líder. Ao invés da gente promover um bom colaborador, a gente traz alguém de fora, que o presidente mandou contratar, e aí toda a cultura, o engajamento vão embora. Portanto, qual é a tua preocupação agora? Ficar alinhado e alinhada com as novas tecnologias, porque a inteligência artificial, pasme, tem feito o melhor recrutamento que o ser humano da sua empresa. Por quê? Porque não tem viés inconsciente, porque não tem preconceito. Às vezes a gente não seleciona um currículo pelo bairro da pessoa. Às vezes a gente não seleciona um currículo se ela é divorciada. Às vezes a gente não contrata alguém porque ela é descabelada como eu. Então, a gente tem que começar a fazer seleção às cegas, trazer bons parceiros para garantir o processo seletivo justo, diverso, honrado, né? A gente tem que parar com protecionismo e indicações vergonhosas que geram contratações que não estão alinhadas com o jeito da empresa fazer. Bom, uma vez que você investiu tempo no recrutamento e seleção, agora vamos investir tempo na integração dos colaboradores. Sabe o que a gente faz hoje em dia? A gente contrata alguém e a gente fala assim, oi, bom dia, esse é o seu primeiro dia, esse é o seu computador, esse é o seu celular, se vira aí que daqui a pouco eu volto. Deixa o cara lá. A gente precisa de ritual para receber colaborador. A gente precisa cuidar como os jogadores de futebol fazem. Eu não sou muito de futebol, mas tem uma coisa que esses caras acertam, contratou um novo talento, contratou um novo craque, esse cara não sai jogando, que nem a gente faz na empresa. Esse cara vai assistir um treino, esse cara vai sentar no banco de reserva para ver as pessoas interagindo, esse cara vai vestir a camisa, vai tirar foto, esse cara vai ter o seu currículo divulgado em todas as redes sociais. A gente precisa fazer a mesma coisa com os nossos colaboradores. O cara entrou na empresa, poxa, vamos mandar um e-mail para todo mundo. Gente, bom dia, chegou aqui a Vânia Ferrari, ela é uma profissional de 49 anos, trabalha há 33, passou pela Vivo, pela GE, pela IBM, pela American Online, ela tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento, ela é casada com a Ana, 12 anos, ela gosta de ler, porque aí quando eu entro na empresa fisicamente, todo mundo já sabe quem eu sou. Não obstante, senta com a Vânia e informa com solenidade a missão, visão e os valores da empresa. Vânia, nessa empresa é inadmissível falta de respeito. Nessa empresa a gente valoriza a alegria, o bom humor. Nessa empresa a gente valoriza, enfim, todos os valores da organização vão ser colocados na mesa naquele momento, para que quando eu agir, eu aja em conformidade com a cultura daquela organização. Avaliação de desempenho tem que ser apresentada, meta, qual é a minha meta? As pessoas começam a trabalhar, não sabem nem o que tem que entregar no final do dia, da semana e do mês, né? Então, a gente tem que fazer tudo isso. Depois, a gente tem que saber o que tem que entregar. Quando a gente fala de meta, eu gosto muito dessa frase desse cara. Eu sei o preço do sucesso, dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Esse é o preço do sucesso. Né? Devoção às coisas que você quer ver acontecer, traduzindo meta, porque combinado não é caro. Então, cada colaborador tem que entender quais são os seus entregáveis. Isso tem a ver com números, senhoras e senhores. Às vezes as pessoas falam, mas eu trabalhei tanto, eu respondi 100 e-mails hoje. Não me interessa quantos e-mails você respondeu, não me interessa quantas reuniões você trabalhou, ou você esteve. Me interessa se você reduziu o custo, aumentou a receita, reduziu o churn, se você reduziu o turnover, se você melhorou o clima organizacional, se o cliente está mais satisfeito, se ele comprou mais, se você aumentou o ticket médio, se as nossas ações estão mais valorizadas no mercado. Não é a quantidade de e-mail. Encontrei um amigo no elevador, eu sempre falo isso, no aeroporto, há muito tempo, e ele estava com umas olheiras, assim. Falei, o que aconteceu? Você está com essa cara de cansado? Eu trabalhei a madrugada inteira. O que você fez? Limpei minha caixa de e-mail. Ô, amor, você não trabalhou. Você pegou 200 problemas e mandou para 200 desgraçados em algum lugar que vão tentar resolver aquilo que você não teve a hombridade para resolver.
Então, para de avaliar as pessoas pelo esforço, avalie as pessoas pelo resultado. Isso é muito importante. Depois a gente vai falar de avaliação de desempenho, que poucas empresas fazem de forma transparente e corajosa. Avaliação de desempenho precisa ser constante e baseada em fatos e dados. Nunca é uma via de mão dupla, de mão única. É sempre uma via de mão dupla. E precisa ser constante, não pode ser uma vez por ano. Gente, começou o tempo da tortura. Esse é o mês de avaliação. A gente faz avaliação, você só vai falar comigo ano que vem. No que vem eu nem sei se eu estou nessa empresa. Então, a gente precisa ter sistemas de avaliação que sejam compreendidos pelo líder não como uma tarefa para ele ticar. E sabe o que o líder faz? Ele deixa para o último dia, para a última hora, para o último minuto, porque ele não valoriza a avaliação. Porque nós, de RH, não conseguimos fazer os líderes entenderem a relevância da avaliação. Então, o segredo do sucesso está em conversas francas, estruturadas e objetivas com o seu time. E aí, vamos voltar para o básico? Vamos parar de fazer na nossa cozinha grandes pratos sofisticados e vamos fazer um bom arroz com feijão? Vamos ensinar para os nossos líderes e liderados o que é conhecimento, habilidade, atitude e sentimento desejado para a nossa organização? Se a gente fizer o básico, tá ótimo. E aí, quais são as etapas do processo de feedback? Ana e eu temos um treinamento enorme sobre feedback, profundo, e que transforma o jeito do líder e do liderado se relacionar com a avaliação. Tem vários livros sobre isso, né? Tem vários conteúdos, mas a gente precisa treinar com o líder, porque às vezes ele acerta no formato e erra no conteúdo. Às vezes ele acerta na duração e erra no retorno, no compromisso, e assim por diante. Ana e eu temos treinado as pessoas nesses aspectos. Bom, caminhando no ciclo de vida do colaborador, vamos falar de treinamento técnico? Treinamento técnico para a sua equipe antes de mais nada, viu? Beba do seu próprio remédio, RH. Antes de dar treinamento para a equipe dos outros, dê treinamento para a sua equipe. Qual foi a última vez que a sua equipe fez um treinamento completo, sem parar o tempo todo para atender demanda, né? Com um compromisso sério de transformação da sua equipe de RH? Que tem que ser a melhor equipe da empresa. Profissionais de desenvolvimento humano tem que ser os melhores profissionais da empresa, tem que dar exemplo, tem que conhecer a empresa na ponta da língua, tem que ter técnica, tem que ter engajamento, tem que ter simpatia. Quanto profissional de RH chato, né? Ou agressivo, ou que está sempre com uma cara de que eu odeio trabalhar aqui. Não, os profissionais de RH têm que ser as pessoas que mais lideram, por exemplo. Portanto, o próximo passo é a gente falar de plano de carreira. De todo mundo. Óbvio, você e eu já sabemos. Plano de carreira é uma responsabilidade do colaborador. Cuidar da sua carreira é uma tarefa indelegável. O líder está lá para contribuir, o RH está lá para contribuir, mas a gente tem que fomentar esse conhecimento dentro da organização. Você tem que cuidar do seu plano de carreira. Só que eu tenho que ensiná-lo como cuidar da carreira. Não é dizer, você cuida aí, problema seu. Não, eu tenho que treinar esses caras para eles entenderem o que é carreira no século XXI. Meu pai trabalhou 40 anos na mesma empresa. Eu, em 33 anos, trabalhei em 11 marcas diferentes. O meu sobrinho de 16 vai trabalhar em 10 marcas diferentes no mesmo dia. Portanto, o que era carreira para o meu pai é diferente do que é carreira para o meu sobrinho. E isso tem que ser discutido. Mais importante do que isso é você treinar o seu líder para que ele saiba o que é viés inconsciente, para que ele saiba o que é privilégio, para a gente discutir honestamente essa bendita história da meritocracia, que essa história está muito mal contada, para a gente entender a importância da diversidade. Porque hoje, na nossa empresa, os presidentes são homens brancos, heterossexuais, entre 35 e 55 anos, formados na mesma universidade. E a gente não faz nada, a gente continua contratando. Conheço mulheres de RH que não contratam mulheres. Conheço mulheres de RH que não promovem mulheres. Conheço mulheres de RH que falam mal de outras mulheres. E não exercitam a palavra sororidade. Porque homem é brother, tem inveja dos homens, eles se ajudam. Nós, mulheres, precisamos entender o que é sororidade, né? E os líderes precisam aprender que gostam mais de um e menos de outros. E que isso impacta no juízo de valor e no julgamento e na avaliação de desempenho, né? Tudo isso precisa ser discutido para a gente falar dessa coisa que a maioria de nós odeia,
que é o bendito Nine Box, ou a meritocracia, ou sei lá que ferramenta que você usa, todas estão em xeque. Eu trouxe a mais questionável, mas todas estão em xeque, senhoras e senhores. Porque a gente precisa voltar no slide anterior e saber se a gente está preparado para avaliar as pessoas de forma honesta, transparente, sem viés, sem protecionismo, chamando de meritocracia uma indicação do presidente. Então, a gente precisa pegar os grandes talentos da nossa organização, que podem ser, inclusive, jovens que não fizeram faculdade, ou que fizeram faculdade de R$130, mas que são aguerridos, que têm a cabeça e a consciência ampla, que têm pensamento crítico, que são inteligentes emocionalmente. A gente precisa dar vez e voz para que o desempenho e o potencial dessas pessoas possa ser reconhecido pela organização. Tão importante quanto isso é a gente falar de produtividade, administração do tempo, que é um termo velho, nem acho que é assim que a gente tem que fazer mais, não é mais administração do tempo, é administração das atividades. Produtividade não significa lotar o seu dia, mas fazer a coisa certa. Portanto, eu te recomendo que leia este livro chamado Hiperfoco. E se você tiver com sérios problemas na área de gestão das atividades, leia este Foco, do Daniel Goleman, todos eles disponíveis no nosso canal no YouTube, com resenhas sobre esses livros. Você precisa ler. Dito isto, qual que é o primeiro ponto? Qual é a agenda de um gestor, pelo amor de Deus? Quanto tempo um gestor tem que gastar com o time? 50% do tempo. Você é líder? 50% do seu dia tem que ser dedicado à sua equipe. Eu não tenho tempo de prestar atenção no meu time. Volta a ser analista. Se você é gestor e não dedica metade do seu dia para a sua equipe, você está dedicando tempo para coisa errada. Você está trabalhando só para cima. Quantos líderes trabalham só para o seu chefe e deixam a equipe sem informação, sem atenção, sem orientação? Então, você tem que, sim, dedicar 30% para a liderança de projetos. Tem 10% de atividades que são operacionais que só você pode fazer. Tem 10% de ocupação do tempo com pensamento estratégico. Mas 50% você tem que dedicar para a formação da equipe. Veja que é muito diferente do trabalho de um analista. Então, a gente tem que formar as lideranças para eles cuidarem dos seus times. Dito isto, vamos caminhar para o final. Vamos falar de demissão? A gente odeia falar de demissão. É a hora que o líder vem procurar o RH e fala, demite para mim. Cara, você não cuidou desse colaborador o ano inteiro e agora o RH tem que demitir porque você fez uma má gestão do seu colaborador. Mas não tem problema. Se a gente tiver que demitir, vamos fazer isso com coragem e com clareza. Essa é a hora que você pode transformar a vida de alguém. Na minha carreira, eu demiti muita gente. E ao demitir essas pessoas, eu precisei ter coragem de dizer a verdade para que essa pessoa não cometesse os mesmos erros numa outra organização. E não é incomum eu encontrar pessoas que eu demiti que agradecem pelo processo de demissão. Óbvio que, se você já cumpriu os 10 passos anteriores, ou os 9 passos anteriores, o passo 10 da demissão é claro, né? Porque ele já vai saber, ele já teve feedbacks, ele já teve a sua meta questionada, ele não entregou o que tinha que entregar. Se os 9 passos anteriores foram bem feitos, é que nem abotoar a camisa. Se você contratou certo, se você treinou, se você empoderou, se você fez tudo certo, e esse cara não reagiu a todas as coisas certas que você fez, na hora de demitir, vai ser relativamente tranquilo, porque esse cara já teve 3 feedbacks formais, onde ele foi informado sobre a transformação do jeito de agir e pensar. Portanto, primeira coisa, o demitido é avisado primeiro. Coisa feia. A gente fala para a equipe que o cara vai ser demitido, ele começa um processo de fritura daquela pessoa. As pessoas não almoçam mais com aquele cara, com aquela mina, que feio. Ele, o demitido, é o primeiro a saber. Depois, eu aviso a equipe com os motivos reais da demissão. Mas a conversa tem que ser estruturada e rápida, para que a gente não faça essa pessoa sofrer mais. Gente, conforme prometido, 45 minutos de apresentação, porque eu sou esse tipo de gente. Prometi que ia falar em 45 minutos para sobrarem 10 a 15 minutos para perguntas. Todo esse conteúdo está no nosso livro, está no nosso canal no YouTube, então quero te convidar
a entrar no nosso YouTube, canal Vânia Ferrari. Temos também conteúdos no Instagram, tanto no meu quanto no da Ana, e temos um site, vaniaferrari.com.br, onde você vai encontrar ferramentas, você vai encontrar documentos, mas também livros, mas também vídeos de 5, 10, 15 minutos que você pode levar para uma discussão, para a sua própria próxima reunião com a equipe. Então, essa reunião a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Tem um vídeo sobre comunicação não violenta. Nessa reunião, a gente vai falar sobre produtividade. Tem um vídeo sobre produtividade. E é um jeito de você treinar gratuitamente a sua equipe. E, obviamente, se você precisar de um treinamento estruturado, material sólido, consistente, uma abordagem divertida, liga para a gente, escreve para a gente, e a gente manda uma proposta para a sua empresa, para treinar o seu time. Dito isto, queria convidar a Cris para voltar aqui à nossa tela e perguntar o que quiser perguntar, senhoras e senhores. Eu tenho uma primeira pergunta, que é: como vocês conseguiram acordar às 8 horas da manhã para estar conosco? Para estar com você, Vânia. Perfeito, né? Trouxe de uma forma muito estruturada todo esse ciclo maravilhoso do nosso papel, né? O que é esse profissional ativo de RH, como tu disseste, e qual é a credibilidade que ele tem para assumir todo esse ciclo também, que foi uma outra questão que tu trouxeste. Muitos elogios, Vânia, muitos, assim, nosso chat aqui está lotado de elogios a ti, a Ana, a nossa RH, por estar oportunizando esse momento, né? E eu queria, assim, pelo nosso tempo, queria juntar algumas perguntas que vieram e algumas também que eu acabei pensando aí sobre a tua explanação. Tudo isso que tu traz, né, é uma mudança cultural. Até porque o profissional de RH, ele está dentro da empresa, né? E querendo ou não, ele está inserido nesse contexto. Então, ele precisa sair, né, enxergar, ter uma visão de helicóptero para poder fazer todas essas intervenções que tu mesmo trouxeste com muita propriedade. Eu queria que tu pudesse abordar, e aqui também tem uma pergunta, se diz assim, da Laura, né? Você acredita que as empresas vão realmente investir nas pessoas, ou isso ficará a cargo de cada pessoa investir no seu desenvolvimento? Então, eu queria que tu pudesse trazer um pouco essa questão cultural nossa, que tu falou lá no início do controle também, né? E como é que isso acontece para o profissional de RH, assim, como é que a gente pode ajudar esse profissional de RH a enfrentar a cultura da sua organização? Primeiro, Cris e Laura, obrigada pela pergunta. A primeira coisa é o profissional de desenvolvimento humano aplicar o que ele pensa e fala na sua equipe. A gente precisa liderar pelo exemplo. A gente precisa mostrar para a empresa que, se a gente acredita que cultura e treinamento é importante, eu tenho que dar treinamento sobre cultura para o meu time, porque o meu time tem que inspirar os outros líderes. O melhor clima organizacional da empresa tem que ser o clima de desenvolvimento humano, tem que ser o clima de RH. Portanto, a gente precisa aplicar as ferramentas que a gente estuda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ensinar as pessoas a estudar. Aprender a aprender é a principal característica do profissional do século XXI, porque, posto que tudo muda o tempo todo, eu tenho que aprender a aprender. Então, no nosso canal no YouTube, por exemplo, a gente ensina as pessoas a estudar, a gente ensina adulto a estudar, porque é disso que se trata, né? A gente tem que colocar na nossa agenda tempo para estudar, para ouvir o que há de novo no mercado, para entender sobre como a inteligência artificial vai transformar o mundo. E como é que estuda? Lendo, gente. Por exemplo, 21 lições para o século XXI, do nosso crush Yuval Harari. Esse livro, todo RH tem que ler, porque fala sobre os impactos da inteligência artificial, mas também fala sobre colaboração, mas também fala sobre como funciona a mente humana, estudando. Então, como que a gente faz de uma maneira simples? Bom, gente, nós vamos estudar um capítulo nesse mês e no final, última reunião, nós vamos discutir, porque daí a gente vai falar de pensamento crítico, a gente vai ensinar os nossos profissionais de desenvolvimento humano a não aceitarem demanda. Qual é a principal ofensa, o ofensor da reputação de RH? Vocês só fazem sob demanda. Só quando eu peço, você traz uma proposta para mim. Qual que é a solução para isso? Pensamento crítico. Eu antecipar tendências
para eu antecipar tendências, eu preciso ler, eu preciso estudar. Então, nós de RH temos que tomar o nosso próprio remédio. A gente precisa começar de dentro para fora, senão não é legítimo, senão a gente não consegue vender essa ideia para o resto da organização. E tem uma outra questão, né, Vânia, que também as pessoas estão aqui trazendo, e eu também colaboro, e quando trouxesse os 17 objetivos da ONU, isso é cidadão, né? E nós, como somos profissionais de RH, nós precisamos estar ao lado do nosso presidente, do board, para poder ajudá-los a ter esse pensamento mais amplo sobre essas questões. Porque muitas vezes eles ficam mais envolvidos só no resultado, que eu acho que a gente pode unir, né? O resultado e o cuidado com as pessoas, isso faz parte do trabalho, mas assim, que a gente possa estar sempre alertando quais são os objetivos que nós vamos focar na nossa organização. A gente nunca se afastar desses valores. Então, esse é um papel que o RH precisa ter incorporado, que seja o dia a dia dele, né? Exatamente. Bom, eu vou dar a palavra para a minha bióloga profissional, que é a Ana, e ela é especialista em ODS, Cris, e ela tem um ponto sobre essa sua pergunta. Cris, eu acho que o RH tem um desafio importante de traduzir o que são os ODS para a estratégia de negócio, porque é uma agenda que ajuda na eficiência, a atrair investimento. Então, é uma agenda que traz grana para a organização também, além de todo o impacto positivo que gera, né? E toda a credibilidade que dá para a própria empresa. Isso é a marca, né? Tu começaste, né, Vânia, falando sobre a marca do RH, o que cada um faz a sua marca. Então, na medida que a empresa oferta isso e cola suas práticas com seus valores, ele está criando brand, né? Exatamente, Cris. Como é que o RH oportuniza aparecer essas práticas, né? Exatamente, Cris. Ótimo ponto. Obrigada pela pergunta. Uhum. Teve uma pessoa que trouxe aqui também sobre a importância da saúde mental diante de todo esse momento, e que tu pudesse falar um pouco sobre avaliação de desempenho, que eu acho que tu trouxeste como um item, né? Como é que a saúde mental está em volta da pandemia mesmo, né? Da forma como da nova normalidade. Bom, primeiro a gente tem que resgatar o nosso histórico, né? Nós já não vínhamos bem. Quantos profissionais das nossas empresas já estavam afastados por questões emocionais? Isso porque a gente colocou um peso muito grande, peso no sentido de relevância do trabalho, sem considerar que ir ao museu, a jantar com a família, buscar o filho na escola, é útil para o trabalho. Porque quando o profissional tem uma visão holística da vida, ele está mais sensível na hora de dar feedback. Ele tem repertório emocional para lidar com as vicissitudes do trabalho. Então, a primeira coisa que todo profissional de RH tem que fazer é instrumentalizar os colaboradores para cuidarem da vida de forma holística, da saúde, né? A gente tem índice de obesidade mórbida enormes no Brasil, as pessoas estão se alimentando mal, né? A gente tem que cuidar da mente das pessoas. Então, muitas empresas que estão na lista das mais rentáveis têm programas de mentoria, têm programas de mindfulness, tem salas de descompressão. Então, a gente precisa, número 1, prover o colaborador de ferramentas para ele cuidar da vida dele. A gente não pode mais continuar com essa jornada de trabalho absurda. Ficar 12 horas na empresa não é sinônimo de produtividade. Então, a gente precisa diminuir essa jornada para que o colaborador possa cuidar da sua família, que dará insumo para ele ter saúde emocional. Isso é repertório do RH. O RH precisa promover isso. E na avaliação de desempenho, se eu sou uma pessoa saudável, se eu não tenho traços de psicopatia, se eu não estou deprimido, se eu não estou doente, na hora de eu dar um feedback, eu vou fazer isso com energia, com inteligência emocional, eu vou usar as palavras certas. Então, comunicação não violenta também tem que estar na agenda do profissional de RH, né? Para que na hora de eu falar mesmo palavras duras, mesmo que seja um feedback duro, eu escolha o momento, o termo,
o jeito certo de falar. E aí, mesmo que seja uma bronca, o colaborador sai de lá agradecendo o líder e não sai gatinhando para chorar no banheiro. Então, eu acho que bons feedbacks vão ser dados por boas pessoas, técnica e profissionalmente. O profissional do século XXI, ele é bom e bom. Ele é bom tecnicamente, tem bom coração. E quem provê isso é o RH. O RH tem que mandar embora profissional com denúncia de assédio moral. Não pode passar pano para louco. O RH tem que atuar de forma... posicionar, né? Exato, Cris. Eu acho que é essa a combinação, o bom e bom. Vânia, nós estamos meio que encerrando aqui, que é uma pena, né? A gente poderia ficar o dia inteiro contigo. E eu queria, assim, fazer um comentário que foi da Ana Paula, que falou da incoerência entre o discurso e a prática. Eu acho que agora na tua fala tu trouxe isso. Esse é o papel do RH, é poder combinar isso, jamais falar alguma coisa e fazer outra, né? E tem que estimular e, de alguma forma, se posicionar para a liderança, que é um forte influenciador, né, nas empresas, para eles serem coerentes naquilo que é dito e aquilo que é feito. E isso daí a gente vai vendo credibilidade também. A coleção dessas coerências vai dando a credibilidade para o profissional e para o líder, né? Para as pessoas em geral. Mas aqui falando do nosso RH, do nosso profissional, é isso que ele precisa ser coerente também e fazer as pessoas serem coerentes dentro da organização. E com isso, assim, quero te agradecer demais em nome da BRH, de todas as nossas seccionais da BRH Brasil. Acordar RH é assim, né? Poder mostrar todas as possibilidades que nós temos dentro das organizações, e em especial para nós, como profissional de RH, podermos estar com essas skills muito claras e muito íntegras para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível dentro das organizações. Vânia e Ana, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelas insights que vocês nos deram, e para o nosso público que acordou de verdade, né, com todos os discursos maravilhosos que nós tivemos aqui. Então, muito obrigada, sucesso para vocês. E aí eu deixo com a Débora e com o César. Cris Mary, você foi demais, viu? Que moderadora show, do nível das nossas palestrantes. Vânia, muito obrigado. Um beijo para você, uma alegria. Você que sempre parceira da BRH, sempre está lá com o seu stand bombado no Conar. É o stand mais bombado, tem fila. Gente no gargarejo, assim, Ana, gente e Vânia arrebenta no Conar. Se você nunca foi ao Conar, ano que vem a gente vai fazer um Conar 2021, em abril, e você não pode perder essas duas arrasando lá no stand dela, com certeza, não é isso? Nosso stand já está reservado, a gente vai estar lá como todo ano, com energia, aprendendo com vocês, compartilhando e nos divertindo, que é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, e a BRH tem mostrado isso. Gente, muito obrigada. Obrigada de coração. Beijo. Obrigada, meninas. Valeu, gente.